Olá, acadêmicos da Tapajós Edu, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo será sobre a psicologia do desenvolvimento. E para início de conversa, quero apresentar a vocês Iris Goulart e a obra Psicologia da Educação. Nesta obra, há uma apresentação fantástica sobre a psicologia e a sua aplicabilidade à prática pedagógica. De fato, é uma obra que vem a contribuir muito para com o nosso fazer pedagógico. Por isso que estou indicando. Iris Goulart, Psicologia da Educação. A psicologia do desenvolvimento, dentro desses nossos estudos, vem realizar uma sistematização científica acerca de como nascem e de como se desenvolvem os fatores psicológicos, motores, intelectuais, afetivos e sociais que ocorrem no ser humano e a relação desses fatores com o mundo físico-social. Então há uma ligação nisso tudo. O sujeito ele se desenvolve, sim. Nós até afirmamos que o ser humano nasce para se desenvolver. E há um desenvolvimento sistematizado, e progressivo. Ele é um desenvolvimento contínuo e progressivo, desde que não se tenha nenhum empecilho do mundo exterior. Por exemplo, todo ser humano vai andar, ou nasce para andar, mas Deus o livre, acontece um acidente, alguma situação, esse sujeito não anda. Então aí houve um empecilho do mundo exterior, mas pelo desenvolvimento natural do ser humano, ele teria de andar sim. E nesse sentido, o desenvolvimento se estabelece através da interação do sujeito com o meio físico-social e também pelo desenvolvimento mental e, claro, pelo desenvolvimento orgânico do sujeito, biologicamente falando. Há 4 fatores importantíssimos que influenciam o desenvolvimento humano. Primeiro, a herança genética. Todo indivíduo carrega em si características genéticas dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus familiares. Então, esta carga genética acompanha o indivíduo e é um fator importantíssimo no desenvolvimento humano. Segundo fator, o crescimento orgânico, que também é algo natural. Então, há necessidade deste crescimento orgânico. Então, o esqueleto, o crescimento, a estatura do sujeito, o crescimento dos órgãos que pertencem ao corpo humano, todo esse processo orgânico, físico-orgânico, há necessidade de desenvolvimento. Eu vou dar o exemplo da escrita. Para que aconteça uma escrita, há necessidade da coordenação motora fina e grossa, certo? Certo. Só que para que a coordenação motora aconteça, há necessidade do crescimento orgânico. O crescimento orgânico em que sentido? Para cunhar, para escrever, para traçar, fazer traçados, há necessidade aqui, de todo esse sistema orgânico. E ele precisa estar pronto ou adequado para que isso aconteça. Ok? Terceiro fator, a maturação neurofisiológica. Os neurônios precisam ser conectados. Há uma rede aí em sinapses. As sinapses são as correntes neurais que acontecem na hora da gente escrever, na hora da gente andar, falar e assim por diante. Então, a maturação neurofisiológica é que vai tornar possível os padrões comportamentais, as nossas atitudes. Quarto fator, o meio ambiente, o conjunto de influências e estimulações ambientais que acontecem e que alteram os nossos padrões.
Então, são 4 fatores que influenciam diretamente, e repito, a herança genética, o crescimento orgânico, a maturação neurofisiológica e o meio ambiente. Fatores importantíssimos do desenvolvimento humano. Nós vamos encontrar como aspectos do desenvolvimento humano 4 itens também, 4 aspectos. O físico-motor, o intelectual, o afetivo-emocional e o social. O físico-motor corresponde a todo o crescimento orgânico, a maturação neurofisiológica, a capacidade de manipulação dos objetos, né, o exercício do próprio corpo. Então, há toda uma estrutura físico-motora e ela precisa ser considerada na hora do desenvolvimento. Por exemplo, andar. Não dá de andar se o nosso físico-motor ele não estiver pronto, né? O esqueleto adequado, as nossas pernas, as articulações, tudo nos seus devidos lugares, digamos assim, né? E aí acontece o andar. Então, isso é uma questão físico-motora. Um outro ponto é o intelectual. O aspecto intelectual inclui todo o desenvolvimento ligado à capacidade cognitiva, né, do indivíduo em todas as suas fases. Então, não dá de o sujeito, né, que está com 6 anos, aprendendo a ler, a escrever, a adquirir uma língua, né, escrita ali, e de repente a gente já começar a trabalhar o conteúdo das conjunções coordenativas, conjunções subordinativas, conteúdo que seria para o 9º ano, por exemplo. 9º ano a pessoa está com o quê? 13, 14 anos de idade, e a criança que está ali adquirindo uma língua escrita com 6 anos de idade. Né? Então, cadê a maturidade intelectual? Todos nós somos intelectuais, todos nós temos inteligência, agora conforme o nosso desenvolvimento, conforme a nossa idade cronológica e assim por diante, nós vamos encontrar, né, diferenças nessa intelectualidade. Cada um no seu ritmo, na verdade é isso, né? Afetivo emocional é a capacidade do indivíduo de interagir com as emoções, com os sentimentos, com as experiências sentimentais, emocionais, afetivas que ocorrem ali no seu dia a dia, no seu contorno, né? No seu entorno, melhor dizendo. Então, o que nós vamos ter aí? Eu vou citar o exemplo agora, infelizmente, desta pandemia. Tem muita gente tendo experiências emocionais fantásticas, né? De solidariedade, de amor ao próximo, de união, de respeito e assim por diante. Nós vamos ter outras pessoas que estão entrando em depressão, que estão apavoradas com a situação, estão com muito medo, pessoas que não respeitam, que andam sem a máscara, por exemplo, ou que em pleno domingo estão ali, né, numa passeata, entenderam, né? Então, assim, nós vamos encontrar várias situações afetivas e emocionais. E nessa situação, nós sujeitos interagimos. Então, como é que isso se desenvolve? Como que isso ocorre, né? E o último ponto, o aspecto social, né, que é a maneira do indivíduo de se relacionar com os movimentos, né, com as situações, com os aspectos relacionados ao convívio em sociedade. Muito bem, então aí nós temos os 4 aspectos importantes para o desenvolvimento humano: físico-motor, o intelectual, afetivo, emocional e o social. O que nós queremos dizer também que esses 4 aspectos do desenvolvimento humano, os 4 fatores que influenciam o desenvolvimento humano, recapitulo: a herança genética, o crescimento orgânico, a maturação neurofisiológica e o meio ambiente. Todos esses fatores e esses aspectos estão relacionados, interrelacionados, né? Isso é um princípio básico da psicologia do desenvolvimento.
né? Todo desenvolvimento humano ele é um processo contínuo e progressivo, né? Ele vai acontecendo continuamente e um não caminha sem o outro, né? Todos estão associados, por isso a importância de desenvolvermos práticas pedagógicas, agora estamos falando de escola propriamente dito, de desenvolvermos práticas pedagógicas adequadas, coerentes ao desenvolvimento humano, né, ao desenvolvimento da criança, do adolescente e assim por diante. Então, o meu aluno do 5º ano, eu posso explicar, trabalhar o conteúdo, o que são os conectivos em língua portuguesa, por exemplo. Mas não dá ali no 5º ano de eu trabalhar, por exemplo, já afirmando que são conjunções coordenativas e conjunções subordinativas no 5º ano. Porque há necessidade de toda uma adequação a este 5º ano, por questões biológicas, orgânicas, psicológicas, intelectuais, cognitivas, afetivo-emocionais e etc, etc, etc. Então, há necessidade de pensarmos em práticas pedagógicas que se adequam justamente ao processo de desenvolvimento do indivíduo. Então, olha, o que nós estamos trabalhando aqui agora, para vocês que estão aí do outro lado, adequadamente estão compreendendo, estão entendendo, porque já há toda uma maturidade cognitiva, psíquica, social, acadêmica no sujeito que está aí. Mas se uma criança de 9 anos de idade pegar esse vídeo, e se ela não for superdotada, claro, e pegar esse vídeo para assistir, dificilmente ela entenderá. Porque realmente há um outro processo nela. Um outro princípio que eu acho muito importante na psicologia do desenvolvimento é justamente que cada sujeito tem um ritmo próprio de desenvolvimento. Ou seja, nós não vamos nos desenvolver do mesmo jeito. E isso a gente comete um erro muito grave, por exemplo, em casa. Quando a gente compara um filho com outro filho. Ou quando a gente compara um filho com o filho da vizinha, né? Que aí a gente fica, poxa, o meu leu aos 6 anos, aí, e o irmãozinho já tem 7 anos e até agora não leu. Né? Ou então quando anda, né? Quando fala, não, fulano andou aos 8 meses. Aí mas o irmão andou, já tinha 1 ano, era mais preguiçoso, né? A gente sempre ouve dizer isso. A mesma coisa também acontece na escola. Né? Às vezes o aluno com 6 anos consegue ler e escrever, tradicionalmente falando. Mas de repente o outro vai ser com 7 anos, com 8 anos. Por que que isso acontece? Já está provado. Cada um tem um ritmo de desenvolvimento. Há necessidade de muitos fatores, aspectos que influenciam para isso. Repito, por isso a necessidade de práticas pedagógicas adequadas ao desenvolvimento humano de cada sujeito que compõe aquela sala de aula. Um outro elemento básico dos princípios do desenvolvimento humano é justamente a inter-relação que acontece, né, em todos os aspectos. Então não dá de entender o ser humano, o sujeito, para se desenvolver somente com um lado, né? Apenas um ladinho do sujeito. Não dá. Na psicopedagogia, na psicologia, nas ciências da educação, nas ciências dos neurônios e assim por diante, nós vamos encontrar a seguinte afirmação. Todo sujeito é um sujeito em completude. É um sujeito completo, único, porém completo. Portanto, é um sujeito bio, psico, sócio, físico, cognitivo, pedagógico, ideológico, religioso, político, econômico, ideológico, etc, etc, etc. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu não, né? As ciências. O que elas querem dizer com tudo isso? Que nós, sujeitos, temos todos os lados.
Nós vivemos em sociedade, nós estamos em sociedade, nós pertencemos a um grupo social e nós recebemos cargas, influências de todos os lados, né? Biologicamente falando, socialmente falando e assim sucessivamente. Então, o que nós vamos entender por isso? Que há muitos fatores que implicam no nosso desenvolvimento humano e que isso a gente precisa levar em consideração. Né? Não dá nem todo mundo, e nós já sabemos disso, acadêmicos, nem todo mundo vai aprender determinado conteúdo somente o professor falando ali na frente. Uma aula expositiva, por exemplo. Há alguém que vai precisar que se tenha os desenhos. Há alguém que vai precisar que tu uses o retroprojetor, por exemplo. Há muita gente agora nessa pandemia, por exemplo, nesse período tenebroso que estamos passando, que está se dando super bem com as tecnologias, assistindo videoaula, lendo, acompanhando, participando das lives, tudo enquanto. E tem muita gente se desenvolvendo nisso tudo. Tem outras pessoas que nem tanto. Tem outras que nem querem, né? Não gostam, não se sentem à vontade. Tem gente sentindo muita falta da sala de aula, todo mundo ali apertadinho, né? Debatendo e conversando. O que significa tudo isso? Que cada um é cada um. Cada um se desenvolve de uma maneira, de um estilo próprio. Cada um aprende a sua maneira, a seu modo. Né? Isso é importante salientar. Não existe mais turma homogênea. Isso acabou, isso ficou na pedagogia tradicional. As turmas são heterogêneas. Cada um é cada um, cada sujeito é cada sujeito. Então há necessidade, sim, de pensarmos em práticas pedagógicas que sejam adequadas ao desenvolvimento humano. Gente, não sou eu que estou dizendo isso, professor Frank. A psicologia do desenvolvimento e outras ciências também apontam para isso. É por isso de todos esses estudos, isso não é modismo, e sim são estudos científicos que provam que nós, seres humanos, nos desenvolvemos, continuamente, progressivamente. Agora, é claro, cada um à sua maneira, cada um no seu estilo, porque são N fatores, N aspectos que interferem diretamente no desenvolvimento humano. Tranquilo? Acompanhe um próximo vídeo que nós vamos ter da professora Marinalva sobre a psicologia da aprendizagem, sobre os fatores da aprendizagem. Será um vídeo muito interessante, hein? E não esqueçam, dia 13 de maio, agora, próximo, nós teremos uma live sobre aprender a aprender, a abordagem da psicologia da educação. Tá? Você aí não pode perder essa live. Tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo dentro desta roupagem aqui, desta disciplina da psicologia da educação, ou a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Encontro vocês lá, hein? Até mais!